Qual o método de indicadores que você utiliza para gerir o seu call center ou o seu televendas? O meu nome é Reinaldo Garcia, eu sou especialista em call center e televendas e vou falar sobre isso com você. A primeira coisa que eu faço quando eu chego num call center e converso com o gestor, com o proprietário, é perguntar qual que é o seu método de trabalho para gestão de indicadores. Tem pessoas que utilizam COPC, tem gente que utiliza cesta de indicadores, enfim, são vários métodos que existem. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com quartil porque ele me dá uma visão rápida do que eu preciso fazer. Então, como que funciona o quartil? Eu vou explicar para vocês, eu desenhei aqui um esquema de como eu faço para gerir a minha operação através de quartil. Primeiramente, o quartil, basicamente, é você dividir a sua equipe em quatro quartis, 4 grupos de atendentes ou de televendedores. O primeiro quartil vai ser o melhor e o último vai ser o pior. Vamos lá, eu desenhei aqui um esquema, deixa eu pegar um pincel aqui. Eu desenhei aqui um esquema mostrando como que a gente desenha e monta e trabalha com quartil. Primeira coisa, nessa simulação que eu estou fazendo aqui é de venda ativa, ou seja, de um televendas qualquer que pode estar vendendo qualquer tipo de produto. Nesse aqui vamos supor que a gente está vendendo planos de internet. Para eu definir meu quartil, separar ele naqueles dos melhores e nos piores, eu preciso definir um indicador. Na venda ativa, o indicador principal ele vai ser ou quantidade de vendas ou valor de venda. Nesse caso aqui que a gente está trabalhando com vendas de planos de internet, eu vou definir a quantidade de vendas, ok? Então eu vou separar o meu quartil do melhor, vou classificar do primeiro ao último vendedor pela quantidade de vendas que eles fizeram. Então o meu atendente, eu separei atendente A, B, C, D, E, F, G, H, são 8 atendentes e dividi em 4. O A e o B são os melhores, o C e o D o segundo, o E e o F o terceiro e o G e o H são os últimos. Nessa classificação, o A tem 34 vendas, o B tem 26 vendas, o C 22, o D 18, o E 16, o F 14, o G 7 vendas e o H 3 vendas. Vocês podem observar que eu cortei aqui, ó, tem uma linha vermelha que eu fiz uma divisão separando, né, em 4, sendo que o A e o B, que tem as melhores vendas, são o quartil 1, e o G e o H, que tem as piores vendas, são o quartil 4. A partir do momento que eu defini meu quartil, eu posso trabalhar com outros indicadores, que esses outros indicadores vão dizer para mim por que o A e o B são os melhores e por que o G e o H são os piores, e principalmente o que eu preciso fazer para melhorar a minha equipe de vendas. Nesse caso aqui, para exemplificar para vocês, eu coloquei outros 3 indicadores aqui para facilitar, para mostrar para vocês, nesse caso aqui, quais eram as medidas que a gente deve tomar. Primeiro, eu usei o primeiro indicador que eu usei são de dias trabalhados e o segundo de faltas. Na verdade, aqui é para ter o absenteísmo. Eu poderia trabalhar só com ABS, né, absenteísmo, mas é para exemplificar para vocês. Teoricamente, a gente aqui está num mês de 20 dias úteis e a gente está bem na metade do mês. Então, se eu tenho 20 dias úteis, eu vou trabalhar 20 dias, eu trabalhei 10 dias, não tive nenhuma falta, ainda faltam 10 dias. Ou seja, esse quartil, eu tirei essa foto, esse retrato, na metade do mês, ou seja, eu posso ter algumas ações a realizar para recuperar esse resultado. Então, nesse momento, na metade do mês, esse é o meu resultado, sendo que o meu agente A, meu atendente, meu vendedor A, ele teve 10 dias trabalhados, não teve nenhuma falta. O B, 10 dias trabalhados, nenhuma falta. O C, eu já tive 8 dias trabalhados, ele teve 2 faltas, ou seja, ele tem 20% de absenteísmo. O D, 10 dias trabalhados, nenhuma falta. O E e o F é a mesma coisa. E o G, ele trabalhou apenas 3 dias e teve 7 faltas. E o H trabalhou apenas 2 dias e teve 8 faltas, ou seja, os indicadores de dias trabalhados e faltas são os outros indicadores que eu estou trabalhando. E fui para mais um indicador, que é ligações completadas. Deixa eu melhorar esse Czinho aqui. Então, ligações completadas. Então, nas ligações completadas, eu tive o agente A, o televendedor A, com 600 ligações, o A e o B. O C falaram com 400 clientes cada um. O E falaram com 300 clientes cada um. E o G e o H, um falou com 100 e o outro falou com 40. Então, com esses indicadores, eu vou entender o que aconteceu.
Eu posso trabalhar com mais indicadores? Pode. Eu já cheguei a trabalhar com 15 indicadores para enxergar quais eram as ações que a gente poderia trabalhar. Quais indicadores eu trabalharia aqui na parte de venda? Eu poderia trabalhar com ticket médio, eu poderia trabalhar também com ligações realizadas, para ver o percentual de completada, poderia trabalhar com pausas, enfim, vários indicadores. Qualidade, a nota de qualidade desse atendente, enfim, uma série de indicadores que a gente poderia atribuir aqui é só para exemplificar para vocês. Olhando, com esse quartil desenhado dessa forma, eu separei lá no meu Q1, Q2, Q3, Q4, eu somo esses indicadores e crio o meu quadro de quartil, ou seja, eu ignoro um pouco a questão individual do meu atendente A, B e C e vou para a divisão por quartil. Então, eu somo as vendas do meu televendas A e B, divido por 2 e vou ter a média de venda deles, que é 30. Eu somei aqui 34 com 26, ou seja, o meu Q1, aqui a gente está trabalhando só com 2 atendentes, mas tem equipes que tem 20, então poderiam ser 5 atendentes aqui. Você soma as vendas, divide para você ter ideia do volume de vendas que esse quartil te proporcionou. Então aqui são todas médias de venda, ligação e faltas, e é para você ter uma noção de como que está cada quartil. Então seu grupo 1, o seu quartil 1, que é o seu melhor quartil, ele tem 30 vendas de média, ele faz normalmente 600 ligações, a média dele é de 600 ligações, não tem nenhuma falta e tem 5% de conversão. Eu incluí aqui o indicador de conversão de venda, que é 30 dividido por 600, ou seja, eu fiz a conversão em cima de ligação. Então eu converto 5% das ligações que eu ligo. Se eu ligar para 100 pessoas, eu vou fazer 5 vendas. Então eu cheguei no meu indicador de conversão aqui no meu quadro de quartil. Segundo quartil, ele faz 20 vendas, realiza 400 ligações, tem uma falta, ou seja, o absenteísmo dele média de uma falta, e tem 5% também de conversão. Você vê que a conversão do 1 e do 2 ela é exatamente igual. Quartil 3, ele tem 15 vendas de média, 300 ligações de média de venda, aliás, de média de ligação, nenhuma falta e também tem 5% de conversão. E meu quartil 4, que é o que eu tenho o pior indicador, ele tem 5 vendas, 70 ligações completadas de média, 7 faltas e 7%. A partir desse momento que eu classifiquei os meus televendedores e dividi ele por grupo, eu posso fazer ações, eu defino as ações específicas por grupo do que eu vou trabalhar com cada quartil. Eu vou começar pelo quartil 2, tá? O quartil 2, eu já percebo que a conversão dele é igual do meu quartil 1, e por que ele não tem a mesma quantidade de vendas? Olhando aqui rapidamente você já percebe, ele teve uma falta, mas eu considero isso nesse momento irrelevante, porque ele tem a conversão igual, porém ele tem 400 ligações contra 600 do meu primeiro quartil. Eu precisaria ter mais riquezas de dados, mas vamos supor que o quartil 2 faz em média 400 ligações, porque o tempo médio de pausa dele é maior que o quartil 1. Então ele está fazendo menos ligação porque o tempo de pausa é maior. Então vamos supor que depois de cada venda que ele realiza, ele perde muito tempo de pós-atendimento. Então o quartil 1 não perde esse tempo, ele faz a venda, finaliza a venda tudo com cliente em linha, e o quartil 2 sempre que faz a venda ele pausa para complementar algum dado, alguma coisa, e isso está fazendo com que ele tenha bem menos ligações completadas com os clientes e automaticamente, por mais que ele tenha a mesma conversão, ele vende menos. Então o meu trabalho aqui com o Q2 é diminuir esse tempo de pós-atendimento para que ele possa fazer mais ligação e com certeza as vendas dele vão subir. Então eu consegui aqui achar, identificar por que os meus agentes do quartil 2 estão, têm a mesma conversão, mas não tem o mesmo volume de venda do quartil 1. Vamos para o quartil 3. Olha só, o quartil 3 também tem a mesma conversão do quartil 1. Não tem nenhuma falta igual ao quartil 1, porém também o problema dele é o seguinte, olha, ele tem 300 ligações contra 600, ou seja, ele faz metade, ele fala com a metade dos clientes do quartil 1. Aqui, eu poderia ter incluído um outro indicador, que era tempo médio de atendimento. Vamos supor que o tempo médio de atendimento desses agentes do quartil 3, ele é um pouco alto. Então, enquanto o tempo médio de atendimento do quartil 1 é de, 300 segundos, o do quartil 3,
ele é de 400 segundos, ou seja, a equipe que está no quartil 3, ela é mais prolixa, ela demora mais para fazer o atendimento, ela fica perdendo tempo, já fechou a venda e ainda está conversando mais com o cliente sem necessidade. Então, como que eu trabalho isso no quartil 3? Eu faço um treinamento com eles, qualifico eles, mostro onde que eles estão sendo redundantes, onde que eles estão perdendo tempo, para que eles diminuam o tempo médio de atendimento sem perder a qualidade e com isso vão conseguir falar com mais cliente, porque se eles falarem com mais cliente, eles já tem 5% de conversão, a tendência é que eles também aumentem as vendas até o final do mês. E vamos para o nosso quartil 4, que é o quartil com pior resultado. O quartil 4, ele tem 5 vendas apenas, olha o quartil 1 tem 6 vezes mais venda que ele, faz em média 70 ligações, porém tem 7 faltas. Só que ele tem um indicador positivo, apesar de ser o pior quartil. A conversão dele é de 7%, ou seja, é maior do que qualquer um dos outros quartis. Então a gente já viu aqui no quadro que o GIH tem muita falta. Então se não for um caso de desligamento no quartil 4 dos dois, vamos supor que ocorreu, né, uma questão pontual, que ficaram doentes e precisassem afastar esses 7, 8 dias. Então, nesse caso, a gente sabe que eles voltando, automaticamente eles têm uma conversão boa, certo? Ok, se eles têm uma conversão boa, automaticamente eles sabem vender. Eu não preciso trabalhar a venda. O que eu preciso trabalhar? A questão das faltas, ver se isso é comprometimento ou não. Se não for problema de comprometimento, realmente foi uma coisa pontual. É trabalhar só para que eles tenham uma produção de ligação parecida com a do quartil 1, que as vendas com certeza vão chegar nesse mesmo patamar do quartil 1. Ah, mas e o meu quartil 1, por ser o melhor, eu não preciso mexer? Time que se ganha não se mexe? Não, se mexe para ganhar mais. Se o meu quartil 4 tem uma conversão maior que o meu quartil 1, é sinal que eu estou perdendo a oportunidade aqui no quartil 1. Então eu posso entender na onde que são as perdas de oportunidade do quartil 1, escutando ligação, acionando minha equipe de monitoria, ou se você não tem equipe de monitoria, seu supervisor, entender quais são os momentos que os agentes do quartil 1 estão perdendo essas oportunidades para elevar essa conversão para 7%. Aqui são várias ações que você pode fazer, você também pode fazer um desafio, né, criar estímulos, se ele conseguir superar a conversão dele, melhorar as vendas, você pode trabalhar com estímulos financeiros, estímulos de brinde, desafios, para que você possa fazer o seu quartil 1 melhorar ainda mais. Enfim, dei uma pincelada aqui para vocês de como que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com o quartil, que eu monto grupos. Ah, Reinaldo, mas dentro do quartil pode ter diferença muito grande? Pode, mas normalmente os indicadores coincidem. Quando você trabalha assim, você consegue trabalhar por grupos e você não faz um trabalho com todo mundo igual. Se a dificuldade de um determinado quartil é uma e do outro é outra, esses grupos têm dificuldade diferente, eu tenho que trabalhar situações diferentes para cada quartil. Tem muito mais coisas envolvidas no quartil. Tem o lance da dispersão que você analisa do primeiro para o último quartil, para você ver se sua equipe é mais homogênea. Enfim, tem bastante coisa que você pode verificar e trabalhar para você melhorar a gestão e melhorar os seus resultados. Isso só trabalha com venda ativa? E só indicador de venda? Não, você pode trabalhar com qualquer tipo de serviço, atendimento receptivo, cobrança, saque, enfim, qualquer operação, desde que você trabalhe com indicadores, você vai conseguir trabalhar com quartil. Legal? Então, eu quero fazer aqui um convite para vocês. Se tudo isso fez sentido para vocês, eu vou convidar vocês para curtir a nossa fanpage do Facebook ou se inscrever no nosso canal no YouTube. E também eu tenho um presente para vocês. Eu tenho um blog, que é o blog.guiacontato.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu tenho um e-book que é Gestão por Quartil. Se você quiser baixar esse e-book, estudar um pouquinho e conhecer um pouco mais de como aplicar ele na sua empresa, baixa esse e-book ou entra lá no site que eu tenho mais de 20 e-books totalmente gratuito que você pode utilizar. O meu nome é Reinaldo Garcia, eu sou gestor e consultor na área de call center e televendas e até o próximo vídeo.